Jones Manoel foi pro embate com o ministro Fernando Haddad. Ele mandou uma pergunta no podcast Três Irmãos, ao que o ministro respondeu. O Jones fez um outro vídeo de 50 minutos e o Henri Bugalho entrou nesse bolo todo e falou algumas coisas ali do Jones Manoel que eu vou ter que refutar aqui. Eu vou ter que analisar, parte eu vou refutar, parte até eu vou concordar. Vamos analisar ponto a ponto. Vamos começar pelo princípio. Ministro Fernando Haddad estava participando do podcast Três Irmãos, ao que o Jones Manoel envia então uma pergunta de um pouco mais de 3 minutos. O Jones já começou a ser criticado nas redes sociais a partir daí, porque a pergunta teria sido longa demais. Jones então fez um vídeo nas suas redes sociais, se 3 minutos para os petistas estava muito, o Jones fez um vídeo de mais de 50 minutos. É quase 2 pirulas ali de duração, só os antigos de internet eu vou entender essa referência. Ao que o Jones então fez um vídeo de 50 minutos, onde ele também explica o porquê da pergunta ser longa. Jones, eu assisti o teu vídeo, entendo, mas eu ainda acho que a sua pergunta tinha que ser um pouco mais sucinta e eu vou explicar o porquê. Tá? Eu vou explicar o porquê. Gente, eu vou deixar o vídeo do Jones Manoel aqui na descrição, assim como deixarei o do Henri Bugalho, para vocês assistirem, tá? Aqui eu só vou comentar esses vídeos. Você sabe, meu tempo corrido, não tenho tempo de edição. Inclusive, se inscreve no canal, porque eu me sacrifico bastante para ter tempo de poder fazer esses vídeos para vocês. Vamos lá então, gente. A pergunta do Jones, ele deu uma certa volta para tirar ali as possibilidades de fuga do ministro Fernando Haddad, mas a pergunta dele basicamente consistia em: ministro, por que quando o PT é oposição, parcerias públicos-privadas são vistas como privatizações? Quando o PT está no governo, vocês dizem que não é bem isso e inclusive ampliam as PPPs aí pelo Brasil afora, inclusive sem cumprir promessa de campanha como, por exemplo, do metrô do Recife. Basicamente, isso é o resumo da pergunta do Jones. Ao que o Haddad responde. E o Haddad responde de uma forma que é uma estratégia de comunicação, tá? Você se apega a um detalhe, descredibiliza o seu adversário, se aprofunda nesse detalhe para vencer o debate. É uma tática de comunicação que funciona e funciona muito bem, diga-se por sinal. Porque, repara, o ministro não respondeu as principais perguntas do Jones e a mesa do podcast Três Irmãos não percebeu que ele não respondeu. Porque é um tipo de entrevista que funciona. Que tipo de entrevista não, de resposta, de retórica. O que o ministro fez? Falou, bem, eu não sou contra a parceria público-privada, eu fui o criador da lei das PPPs. Como que eu seria contra de algo que eu mesmo criei? Sabe por quê? Porque o ProUni, por exemplo, é parceria público-privada. Quem é contra a parceria público-privada é contra o ProUni, ministro. Teve um salto lógico aí. Uma coisa é eu ser contra a parceria público-privada por princípio, conforme o termo que você disse, dos moldes que estão colocados na maioria das PPPs pelo Brasil afora. Como que é colocado hoje? Eu, Eric, sou um mega empresário, tenho ótimos contatos, ganho uma licitação, né? Se é que não me é entregue. Essa licitação eu entro com 0 risco, porque quem vai financiar essas obras, por exemplo, para gerir uma estrada, quem vai financiar essas obras? BNDES, com juros subsidiados pelo próprio governo, juros baixíssimos. E aí eu tenho lá 2 anos para pagar. Em 2 anos as obras já terminaram e as praças de pedágio já estão instaladas e essas rodovias que eu reformei já estão me dando lucro. Isso quando eu reformo. Passo a ganhar, então, dinheiro com isso, pego uma pequena porcentagem desse lucro e pago de volta para o governo. E ainda o governo é o fiel garantidor dessa balança. Caso eu não consiga pagar esse empréstimo por qualquer motivo que o seja, teve deslizamentos, teve acidentes que pararam tudo e no final do ano vou ter prejuízo, não vou conseguir pagar. Quem é o meu fiel garantidor da balança? O próprio Estado, o próprio governo. Ou seja, o governo me dá dinheiro para eu ganhar dinheiro com algo público e eu tenho 0 risco. Esse modelo de PPP, eu também sou contra. Agora, o modelo do ProUni, o Jones falou que ele tem várias ressalvas. Eu não sei quais são as ressalvas do Jones,
Ele citou por cima ali, eu não me aprofundei sobre o assunto, eu até aqui vejo o ProUni como algo muito positivo. Ah, Eric, mas tinha que ter pego esse dinheiro e investido em faculdades públicas. Gente, eu sou cria do FIES. Sei que não é a mesma coisa, mas eu sou cria do FIES. Eu não tinha dinheiro para fazer faculdade. Então eu, como cria do FIES, sou muito grato a existirem todas as políticas necessárias para se fazer... se disponibilizar para as pessoas poderem tirar o diploma. Se hoje eu tenho um cargo de chefia no maior grupo multimídia do sul do Brasil, é graças ao FIES. Saca? É graças ao FIES. Porque até então eu recebia R$700. Eu era uma pessoa com muitas dificuldades financeiras. Graças ao FIES, eu fiz a faculdade, conheci pessoas, tive oportunidades, agarrei com unhas e dentes e consegui crescer. Graças ao FIES e diversos outros fatores. Então, eu sou favorável. Mas o ministro, ele pega e ele fala, você é contra a PPP, você é contra o ProUni. Isso é uma falácia retórica, ministro. E você sabe disso. Você sabe disso. Você pode ser contra um modelo de PPP. Por exemplo, quer ver uma PPP que sou favorável? Para além do ProUni, por exemplo, que eu ainda não me aprofundei, tem que estudar mais sobre o ProUni, o impacto dele, bababá, mas o FIES eu acho extremamente positivo porque eu vivi na pele. Então eu não sei quais são os pontos negativos que o Jones falou do ProUni, eu tenho que me aprofundar. Eu sei que existem as casas, sei que existem o governo dando dinheiro para universidades de esquina que acabam, na verdade, sucateando o ensino, principalmente com o ensino à distância. Eu sei da base, mas eu não tenho aprofundado, tá? Mas quer ver um tipo de PPP que eu sou favorável? Meu irmão, a proposta aqui é a seguinte, você vai reformar essa praça pública com o teu dinheiro. Só que é uma ação social, de certa forma, tem um abatimento de uma porcentagem disso que você investir em imposto de renda. Uma porcentagem, não 100%. Porque o Estado não pode também ficar dando coisa assim para empresário. Uma porcentagem. E a outra parte de lucro que você vai ganhar, sabe como? Botando tua propaganda aqui na praça. É uma forma de PPP. Eu seria favorável. Seria amplamente favorável. Outro tipo de PPP que seria favorável, bem simples, bem simples, bem simples. Empresário, você conecta o seu sistema de câmeras ao sistema da muralha digital de segurança, por exemplo, que tem aqui em Curitiba, tem na região, tem ali em Curitiba e aqui na região metropolitana em algumas cidades. Você faz isso e eu te dou um desconto no teu imposto de renda. Pequeno, mas te dou um desconto. É um tipo positivo. É uma parceria público-privada. Saca? Esse tipo de parceria, beleza. Agora, PPP pra presídios, tá de sacanagem com a minha cara, governo federal? Sabe? Vai privatizar metrô. Eu sou contra privatizar metrô. Eu sou contra. Sistema público de transporte tinha que ser público. É esse tipo de situação que eu sou contrário, mas eu não sou contrário a parcerias público-privadas no geral. Eu acredito, pelo que o Jones falou, que ele também não. Tudo depende. Então o ministro ele se apegou a isso, respondeu do ProUni e fugiu da raia. Sim, o Jones fez uma pergunta muito longa que possibilita ao outro lado fazer exatamente o que o ministro fez. Ele saiu da raia sem que a mesa dos três irmãos percebesse que ele fugiu do tema de debate. Então, Jones, eu entendo que você tentou cercar, até porque você já sabia quais eram as respostas de fuga que o ministro tentaria usar, mas, 3 minutos foi too much, irmão. 3 minutos foi too much. Então, na próxima, se eu puder humildemente dar uma sugestão, quem sou eu na fila do pão, mas se eu puder, seria mais direto. Mais direto. Quando você for fazer uma pergunta em um programa assim, senão o cara vai fugir. Ainda mais que você não tá na bancada pra levantar, não respondeu isso, não respondeu aquilo, tá ligado? Quando você tá na bancada é diferente, tipo, no teu canal fez vídeo de 50 minutos, show, aqui eu tenho o tempo que eu quiser. Mas ali só tinha uma oportunidade, um vídeo. Então eu teria ido mais direto. Beleza, apontei um pouco da comunicação dos dois, agora vamos pro Henry Bugalho. Cara, eu gosto muito do Henry Bugalho, eu já fui criticado aqui no canal por isso. Só que o Henry Bugalho, eu acho que ele provavelmente já foi atacado de forma um pouco forte pela galera comunista, porque dá pra ver que ele tem uma cisma muito grande.
E esse é um erro de muitos comunistas. Quando alguém discorda de algum ponto deles, o que muitos dos comunistas fazem? Transforma essa pessoa em inimigo. Eu já falei sobre isso aqui. Eu acho que o campo da esquerda tem que parar com essas divisões internas dessa forma que é feito. Ah, os comunistas são a verdadeira esquerda, os progressistas, isso, os trabalhistas, aquilo. Não. Critica um projeto, uma pessoa, um caso, mas não sabe quem tá fora daquele meu espectro específico é meu inimigo. Eu acho isso muito complicado. E provavelmente o Rimbugalho foi colocado nesse balaio. Acontece que o Rimbugalho ele pegou um pouco de ranço. Nitidamente, Henry. Nitidamente tem um ranço aí no teu coração. E eu quero falar sobre isso. O Henry, todas as vezes que ele vai citar o Jones direto ou indiretamente, ele dá uma desqualificada. Ele falou que o Jones é muito bem preparado, mas que sempre chega um dia que você, que é muito bem preparado, encontra alguém mais preparado que você, essa pessoa vai te derrubar. E no dia que isso acontece, é porque você geralmente acontece depois que chega no teto. Porque você sobe, chega no teto, é barranco abaixo. O Henry repetiu isso várias vezes. Depois do teto é barranco abaixo, depois do teto é barranco abaixo. Ele falou que o Jones não entende de política, entende de retórica. Cara, eu acho que a política não é só ser eleito, tá, Henry? Eu acho que a política ela não é feita só com mandato parlamentar. A política ela é feita também na militância. A política ela é feita na articulação. Quando você, por exemplo, vai para uma Câmara dos Deputados para que um projeto de lei seja aprovado, você está fazendo política. Quando você se reúne com partidos para decidir se você vai ou não ser eleito, você está fazendo política. Quando você faz vídeos e mobiliza a massa para fazer algo, você está fazendo política. Eu sei que tudo isso é diferente de exercer um mandato. Como eu já falei aqui nesse canal, eu cobri Brasília por muito tempo. E eu sei que na prática, a teoria é outra. Você tem uma teoria, na prática, a teoria é outra. Porque na prática, os conchavos acontecem. Na prática, você é empurrado a fazer. Por exemplo, o governo federal, eu não sei até que ponto ele poderia barrar de vez algumas das parcerias público-privadas. Eu fiz uma crítica ao governo, mas eu não sei até que ponto. Porque na prática, se você barra alguma coisa que um grupo muito poderoso está empreitando, está encaminhando, esse grupo vai contra você e isso pode te derrubar. Na prática, a teoria é outra. Porém, a militância política, estar à frente de movimentos, estar indo em palanque, estar visitando os espaços políticos, se reunindo com partidos, também é política. Então eu acho deselegante você, Henry Bugalho, colocar o Jones, e eu falo isso com todo respeito, como alguém que admira o teu trabalho, colocar o Jones Manuel num lugar de atingir o topo, ele é só... Você falou isso em outras palavras, ele é só mais um intelectual, uma pessoa que entende muito do campo teórico, na prática ainda não manja, então na prática o Haddad amassa ele, quando ele sentar no meio político para debater com os caras que entendem de verdade, ele vai ser destruído. Eu acho que não. Eu entendo que o Jones Manuel ele usa algumas táticas de comunicação, táticas de oratória que fazem parecer que ele não tenha, que ele seja apenas mais uma pessoa com muito conteúdo teórico, muito conteúdo intelectual. Mas eu acho que ele vai muito além disso. Eu acho que o Jones Manuel tem sim capacidade de articulação política. Eu acho que ele tem sim capacidade de se cercar de pessoas que tenham também a capacidade de articulação política. Eu acho que na prática, quando o Jones Manuel chegar no parlamento, que ele vai chegar mais cedo ou mais tarde, ele vai deixar de ser tão radical. Por quê? Porque na prática a teoria é outra. Mas isso não quer dizer que hoje, Henry, a gente possa olhar para o Jones e falar: chegou no teto, daqui para frente é só barranco abaixo. Acho que calma, parceiro. Calma. Quem somos nós para dizer qual é o teto? Do bolsonarismo, a gente chegou no teto por quê? Tá ali desde 2016 sendo fomentado. A gente conseguiu visualizar com o período histórico qual é o teto. O Jones ainda nós não sabemos. Nós não sabemos qual é o teto do Jones. Muita gente apostou que o teto do Lula foi em 2008, 2009. Veio o Lula, 2006, veio o Lula,
agora, se reelegeu. Todo mundo ficou, meu Deus, mas ele não vai repetir o feito, não vai repetir o feito, não vai repetir o feito. Tá aí o Lula agora, conseguindo contornar a crise com os Estados Unidos, aprovando coisas importantes no Congresso, barrando outras. Sabe? Então, calma. Eu acho que não sabemos qual é o teto do Jones. Não acho que o Jones seja tão despreparado politicamente ao ponto de tomar um amasso de um político de verdade. Não acho. Não acho mesmo. Eu acho que ele vai dar muito baile em Brasília quando ele chegar lá. Também vai tomar muita bola nas costas, também vai tomar muita traição, também vai deixar passar coisas importantes. Mas eu não acho que o Jones tenha chegado no teto, agora é barranca abaixo. O Henry, ele não falou, esse é o teto do Jones. Deixar isso claro. Mas deixou eu entender que talvez possa ser. Deixou naquela entrelinha marota, tá ligado? Pois bem. Henry, forte abraço, de verdade. Eu discordo de você nesse ponto. E acredite, eu não sou radical. Então, você não... Eu apenas tento analisar as coisas fora das paixões. Inclusive, quanto à própria esquerda e quanto à direita. É isso que eu tento fazer aqui. Se inscreva no canal, você que é novo por aqui. É claro, né, gente? Se você é novo, saiba você, eu, Eric, me considero uma pessoa progressista, de centro-esquerda, em alguns pontos de mais esquerda, em outros pontos mais de centro-esquerda. Depende do ponto. Por exemplo, revolução. Eu, Eric, não considero que seja positivo. Sabe? Eu acho que a gente consegue fazer uma discussão de mudança de sociedade sem meios violentos. Entende? Isso não quer dizer que eu acho que a galera de esquerda mais moderada, menos radical, deva ter os comunistas como inimigos. Como o Henry Bugalho tem feito em alguns vídeos. Eu não acho que sejam inimigos. Eu não acho que a gente possa colocar como... Meu Deus, é igualzinho o Bolsonaro. Não. Tanto que eu falo sempre aqui do Jones, falando que a gente, como nação, tem que eleger o Jones. Eu acho que tem que ter espaço. Acho que tem que fortalecer. Eu acho que o caminho é mais diálogo e menos essa coisa de... Essa galera aí é só arrogância, essa galera aí é só intelecto de universidade. Que isso? Não. Até porque se a gente for ver, são os esquerdas radicais, são os comunistas, são os socialistas, que no fundo, estão na linha de frente das pautas sociais. Que no fundo é que estão lá nas ONGs, que no fundo é que estão lá fazendo ação social, apoiando a MST, é a galera mais radical. Então, eu acho um pouco covarde a gente vir aqui e falar que essa galera, que eu já vi o Henry fazendo isso e eu acabei não fazendo vídeo sobre, mas eu acho meio covarde o Henry fazer vídeo falando que essa galera da extrema esquerda é perigosa também, sendo que é a galera que tá ajudando a população em situação de rua, é a galera, sabe, que tá indo pra frente, que tá mobilizando as massas pra ir pras ruas, essa é a verdade. Ah, não tem voto? Não, ainda não, mas eu acho que muito passa por fortalecer nomes como o do Jones Manuel pra mudar essa realidade. Enfim, vídeo longo pra caramba, mas eu acho que era necessário eu trazer esses pontos do meu ponto de vista, que eu nunca tinha sido tão claro sobre onde eu me posiciono, né? Eu sempre deixei claro nos meus posicionamentos que eu era de esquerda, mas nunca tinha falado, tipo, pô, não sou comunista, por exemplo. Não sou. Mas eu admiro muitas das lutas que os comunistas travam, e por isso eu defendo, e vou seguir defendendo, o direito deles de terem voz, terem espaço e se elegerem. Eu espero que o Jones se eleja. Se não agora, em breve. Mas pelo que eu tô vendo, vai ser por agora, provavelmente para deputado federal. Se inscreva, curta, comenta, compartilha. Desculpa o vídeo longo. Deixe seu comentário o que você achou desse vídeo, além dele ser longo. Tá bom? Tente refletir sobre tudo. Tchau, abraço.